Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro. Para quem ainda não me conhece, eu faço parte da equipe Cursos Construir e a pedido da professora Roberta, eu vim fazer uma aula especial sobre famílias para vocês no curso da Mini Casa. Então, nós vamos estudar um pouco sobre modelagem no local e família paramétrica. Então, ao longo dessa aula, vocês vão aprender a parametrizar uma família e também vocês vão aprender a fazer uma modelagem simples no local. Além disso, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o painel ripado que faz todo o contorno do banheiro. Essa aula ela seria feita um pouco mais para frente, mas em virtude da cirurgia da Nininha, nós antecipamos essa aula para que a professora Roberta pudesse se dedicar à recuperação da Nininha. Então, eu espero que vocês não se importem caso o meu arquivo esteja um pouquinho diferente do de vocês, mas basta aplicar o conteúdo do mesmo jeito no arquivo de trabalho de vocês, que isso não vai fazer diferença nenhuma. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos de vocês e também se inscreverem aqui no canal. É muito importante para que a gente possa dar sequência nesses conteúdos gratuitos. Outra coisa é, caso você ainda não esteja inscrito no nosso Instagram, por favor, eu estou deixando o arroba aqui embaixo, vá lá, confira os destaques do diário de obra, que é como se fosse um estágio online com a gente, vocês acompanhando todas as etapas da obra. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, basta deixar aqui nos comentários que eu vou vir responder para vocês. Então, aproveitem a aula e até mais! Iniciando aqui, então, pessoal, nós vamos fazer primeiro a família modelada no local e depois nós vamos fazer uma família paramétrica, combinado? Então, para isso, eu vou vir aqui, olha, em projeto, planta de piso, pavimento térreo. Eu vou trabalhar nessa vista. Como eu já disse anteriormente para vocês, não se preocupem se o meu projeto estiver um pouquinho diferente do de vocês. Vocês vão fazer exatamente o mesmo passo a passo que eu, mas vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Quando a gente vai fazer uma família, o que é importante para a gente? Que a gente tenha vistas e que essas vistas a gente possa abrir, por exemplo, um corte. Então, nós vamos fazer a família modelada no local aqui do gabinete da nossa cozinha. Então, é importante que eu tenha pelo menos 2 cortes. Um corte visualizando essa área aqui da nossa pia e outro corte visualizando aqui o nosso fogão, para que a gente possa fazer a montagem do nosso gabinete sem nenhum problema, combinado? Então, aqui nós já temos esses cortes. Esses cortes aqui, eles estão aqui na vista da prancha. Então, o que eu vou fazer para eu não mexer com esses cortes? Eu vou fazer 2 novos. Então, eu vou fazer aqui, olha, um corte de frente para o fogão e aqui eu vou fazer um corte de frente para a pia. Dessa forma aqui. Esses cortes, eles servem apenas para auxiliar a gente quando a gente for fazer a modelagem. Então, aqui, se eu abrir, eu tenho esse corte aqui e eu preciso exatamente dessa área embaixo da pia. Aqui, se você preferir trabalhar em cores consistentes para destacar, não tem problema nenhum. Então, aqui, ok. E vamos ver aqui esse outro corte. Aqui também, olha, eu vou alterar para cores consistentes, só para destacar. Então, aqui eu também consigo ver a área em que nós teremos o nosso gabinete. Então, aqui eu vou fechar, eu não vou salvar agora, se vocês quiserem podem salvar. E então, nós vamos começar. Dentro do Revit, pessoal, de forma genérica, nós podemos trabalhar com 2 tipos de família. Uma família modelada no local e uma família que eu trago de fora para dentro do Revit. Como que é isso?
A família modelada no local, eu faço ela dentro do projeto. E a outra que eu trago para ele é um arquivo separado. Por exemplo, aqui, quando vocês trouxeram esse painel da TV, repare aqui em paleta de propriedades, painel de TV, que ele é uma família separada. E como que eu sei isso? Se eu clicar aqui, olha, em editar família, repare que ele vai abrir o arquivo para mim, paineltv.rfa. Esse RFA significa que é um arquivo de família. Por quê? Porque o arquivo de projeto tem a extensão RVT. Então, eu estou em um arquivo de família aqui dentro. Aqui, por exemplo, essa minha bancada. Essa minha bancada, ela é uma família, tanto é que aqui, olha, ela é componente de gabinete, só que ela foi modelada no local. Como que eu sei? Porque aqui em cima, ao invés de aparecer editar família, aparece editar no local. Então, se eu vier aqui em editar no local, repare que eu consigo fazer a edição de tamanho dessa família dentro do projeto. Então, vocês precisam ter em mente essa diferença, o que é modelado no local e o que é uma família. Se eu for modelar no local, eu preciso estar com o meu arquivo aberto. Se eu for fazer uma família, eu preciso iniciar um arquivo de família. Então, eu venho até aqui, olha, arquivo novo família. Mas para o final da aula nós vamos fazer a criação de uma família. Por enquanto a gente vai trabalhar com a modelagem no local. Isabela, em que situações que eu uso uma família modelada no local e em que situações eu uso uma família externa? Por exemplo, portas e janelas eu nunca vou modelar no local. Portas e janelas elas sempre serão famílias que eu vou trazer aqui para dentro do meu projeto. Normalmente, famílias paramétricas eu trago. Então, aqui, olha, um bloco desse aqui, uma família dessa aqui de geladeira, é muito complexo eu fazer modelado aqui no local. Então, por isso que ela é uma família externa. Aqui, essa bancada, ela também é uma família externa. E por que esse balcão aqui eu fiz modelado no local? Tudo que a gente precisa de personalização, a gente vai fazer modelado no local. Como, por exemplo, essa bancada. É muito difícil que a bancada da minha residência seja do mesmo tamanho da bancada da sua residência, por exemplo. Então, nesse caso, a gente precisa de uma personalização. Móveis planejados é um bom exemplo disso. É muito difícil que a gente tenha uma família paramétrica de móveis planejados quando um móvel planejado atende à exigência de cada morador. Então, se você vai fazer um guarda-roupa de casal, para um casal recém-casado é um tipo de guarda-roupa, para um casal que já está junto há 30 anos é outro tipo de guarda-roupa. Então, a gente sempre opta por fazer modelagem no local, porque assim a gente acaba economizando tempo realmente durante o projeto e a gente tem mais liberdade do que se a gente estivesse usando uma família paramétrica. Então, para exemplificar para vocês a modelagem no local, eu vou fazer com vocês o gabinete aqui dessa nossa bancada da cozinha. Então, para isso, nós vamos vir aqui, olha, em arquitetura, componente e aqui nós vamos modelar no local. Quando a gente clica aqui em modelar no local, a gente tem que escolher a categoria de família. Aqui é importante que esteja em arquitetura na lista de filtros. Aqui então eu vou escolher a categoria componente de gabinete para fazer essa modelagem. Então aqui eu escolho o componente de gabinete, dou um OK. E aqui eu vou colocar que vai ser o armário da bancada. Quando a gente está trabalhando com modelagem, a gente tem diversas ferramentas de modelagem para trabalhar. Aqui, para vocês, eu vou ensinar apenas uma, que é a ferramenta de extrusão.
Então, se você vier aqui em criar formas, nós temos extrusão, mescla, revolver, varredura, mescla com varredura e formas de vazio. Aqui comigo vocês vão aprender apenas extrusão. Caso vocês tenham interesse em conhecer as outras ferramentas e mais formas de modelagem e mais formas de parametrização, eu convido para que vocês conheçam o curso de famílias. No curso de família, vocês têm 18 horas a aula. Aqui ele é todo dividido no módulo, então aqui você aprende ferramentas de modelagem já direto na prática, parametrização de família. Então aqui vocês têm diversos conteúdos. Então, se você tem interesse então na plataforma, basta procurar por Revit 2018 Criação de Famílias para Projetos de Arquitetura. Tenho certeza que você vai gostar muito do curso. Voltando aqui então, como eu já disse, nós vamos trabalhar com a ferramenta de extrusão. E como que a ferramenta de extrusão funciona? Ela cria um sólido 3D ao efetuar uma extrusão de uma forma 2D. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo, você vai fazer um croquis. Então, como se você estivesse fazendo um piso, você vai fazer o contorno e você vai dar uma espessura para esse contorno, ok? Então, aqui nós vamos começar o nosso armário fazendo a base dele. Então, eu vou vir aqui em extrusão e eu vou fazer aqui o contorno dele. Só que reparem que aqui eu estou vendo esse meu balcão. Então, eu vou esconder esse meu balcão porque eu não quero ficar vendo ele. Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou vir aqui, eu vou começar o meu desenho daqui. Reparem que eu vou fazer todo o meu contorno da bancada. Então, aqui eu vou fazer todo o L. Aqui eu vou remover a espessura para que vocês vejam. Eu vou deixar desabilitado. Então, aqui eu fiz o L e eu vou finalizar. Por que que eu vou finalizar? E vou concluir também. Porque eu quero esconder aqui, olha, HH. E posso esconder essa parede aqui também, dessa forma. Agora, eu tenho que encontrar aqui o meu componente de gabinete. E agora eu vou clicar aqui em editar no local. Agora eu tenho que encontrá-lo novamente, ele está aqui. E aqui eu vou editar a extrusão. Por quê? Porque a base tem que chegar até aqui. Então, com a ferramenta alinhar, eu vou vir até aqui e trazer essa base para cá, então. Dessa forma, eu já tenho o meu L pronto. Vou finalizar. Agora que eu finalizei, eu vou abrir aquele corte que eu fiz. O corte, ele ficou aqui nas interrogações porque eu não apliquei um modelo de vista. Então, vamos ver aqui, olha, o corte 5. O que que acontece? Eu fiz o L, só que eu não dei a espessura dele. Ele ficou aqui com o padrão do Revit. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui eu só vou tirar a espessura para ver se está tudo certinho aqui. Então, aqui, ao invés dela começar no 0, eu quero que ela comece nos 10 centímetros. E aqui, o final da extrusão, ela vai ser no 115, que é o 10 do início da minha extrusão, mais os 15 milímetros que eu tenho da minha espessura da madeira. Então, ele vai ficar dessa forma, olha, ele vai ficar uma placa. Vou voltar aqui no pavimento térreo, aqui está certinho, aqui também está tudo certinho, então pronto. Agora, a gente precisa dessa placa também ali em cima. Só que aqui, olha, eu vou abrir uma vista 3D. Eu vou vir aqui, olha, no 3D do térreo, para que vocês enxerguem. Então, ó, aqui esse cinza já é o nosso L. Combinado? Tudo certinho? Então, agora eu preciso exatamente dessa mesma forma encostada aqui na minha pedra. Então, eu vou fechar aqui esse 3D, eu vou vir aqui no meu corte 5, vou selecionar essa forma que eu fiz,
vou vir aqui em copiar e daqui eu vou trazer aqui para cima. Repare que ele está travado na horizontal, eu não consigo mexer no eixo vertical. Então, basta eu clicar aqui em restringir, desabilito restringir e trago para cá. Pronto. Então, aqui, voltando para cá, ficou dessa forma. Então, aqui está tudo certinho, só que nós temos um pequeno problema. Esse tampo aqui, ele está inteiro. Como ele está inteiro, ele está tampando a minha pia. Então, eu preciso fazer esse recorte. E como que eu faço esse recorte? Eu vou selecionar esse tampo aqui de cima, editar extrusão. E aqui no meu pavimento térreo, eu vou fazer o contorno aqui da minha cuba. Aqui eu vou tirar a espessura de linha, vou vir aqui com a ferramenta de seleção de linhas. Se eu parar aqui do lado com o Tab, eu consigo pegar todo o contorno. Aqui está então o contorno. Agora basta eu finalizar e agora, se eu vier aqui no meu 3D, ele já ficou o buraco. Então, ele funciona exatamente como se a gente estivesse fazendo um recorte no piso. Eu preciso fazer uma área fechada dentro de outra área fechada para que aqui fique aberto. Bom, então agora que a gente já tem aqui a base do armário e também nós temos aqui o topo, nós vamos fazer aqui o fundo e a lateral. Para isso, eu vou vir aqui no meu pavimento térreo, vou aplicar aqui a espessura de linha para que ela fique fina. E agora, então, aqui eu vou criar extrusão novamente. Reparem que em momento nenhum eu concluo o modelo. Se eu concluir o modelo, cada vez que eu for fazer, eu vou ter uma família. Então, é importante que você faça toda a criação em um único modelo. Então, eu vou vir aqui em extrusão e eu vou fazer o meu contorno aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer os fundos e a lateral de uma única vez. Aqui, olha, ele está com 0,25, eu vou fazer com 0,15 de espessura. Aqui, depois eu ajusto essa espessura. Daqui a aqui, daqui para cá, daqui e aqui, dessa forma. Então, agora eu venho aqui, seleciono essa linha e ajusto essa espessura. Então, aqui vai ser ponto 0,15. Vou fazer a mesma coisa para essa daqui, ela já está com ponto 0,15. Vamos ver essa outra aqui, ela está com ponto 2, então eu também vou editar para ponto 0,15. Dessa forma, nós temos esse contorno. Eu vou finalizar aqui, dessa forma, e reparem que eu não ajustei aqui o início e o final. Por quê? Porque eu vou fazer isso no corte. Então, aqui, olha, novamente, eu vou tirar, né, vou aplicar para que as linhas fiquem finas. Só que agora, ao invés de eu atribuir um valor, eu vou pegar, selecionar, vou pegar essa setinha aqui e vou arrastar até aqui em cima. Arrastei essa setinha aqui em cima, reparem que apareceu esse cadeado. O que que ele quer dizer? Ele quer dizer que eu estou travando essa peça que eu acabei de fazer com essa peça aqui de cima. Então, se aparecer o cadeado, pode fechar. Agora, reparem, se eu pego essa peça aqui de cima e desço, aqui a parte de baixo desceu junto. Então, olha, eu vou até pegar aqui com a ferramenta mover para eu não deslocar no eixo horizontal. Aqui, olha, ela desce junto. E o porquê disso? Justamente porque eu travei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com a peça de baixo, olha. Eu vou subir com a seta e agora eu pego a seta e trago até aqui. Então, aqui eu tenho a parte de baixo, eu trago na parte de cima. Apareceu o cadeado, eu fecho. Vamos ver aqui no 3D como que está, então. Então, nós estamos dessa forma aqui. Aqui nós vamos fazer um gabinete bem simples, então eu não vou me preocupar com prateleira aqui na parte de dentro, nem nada. Mas, caso você queira fazer a prateleira, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui, olha, pegar essa
peça aqui de baixo, você vai copiar aqui para cima. Então, olha, eu tenho que liberar aqui o restringir que está travado. Então, eu vou colocar uma cota aqui, olha, 32, e eu vou colocar uma cota aqui e 41. Vou selecionar essas duas porque eu quero trabalhar com a cota com linha, ok? Então, aqui eu já sei que eu tenho 73. E aqui também eu sei que se eu dividir esse 73 por 2, eu vou ter 36,5. Então, vou selecionar aqui ponto 36,5. Assim, eu garanto que em cima e embaixo tem o mesmo espaçamento. Só que aqui, o que vai acontecer? Olha, se eu olhar aqui, reparem que aqui na lateral ela está ultrapassando. Então, eu preciso editar essa extrusão. Então, eu vou selecionar, editar, vou vir aqui no meu pavimento térreo. Reparem que eu não estou vendo aqui, mas eu sei que eu tenho que ter um deslocamento de ponto 15. Então, aqui eu venho com uma cota aqui, troco essa cota dessa forma. Então, aqui vai ser 0,15. Dessa forma aqui, então. Posso apagar aqui, vou fazer o mesmo espaçamento aqui. Vamos ver, olha, já ficou com 0,15. Aqui eu também vou fazer esse mesmo espaçamento, 0,15. E aqui, vejamos, não ficou, então eu venho aqui e aqui, seleciono e vou editar aqui para 0,15. Pronto, posso deletar essa cota aqui certinho e eu vou finalizar. Finalizei aqui, então, eu já tenho a minha prateleira. Então, aqui já está tudo certinho, só faltam as portas. Então, o que eu fiz para facilitar o nosso trabalho? Eu deixei uma família de porta pronta só para a gente carregar aqui. Então, vocês vão lá no Dropbox, que estão os materiais do curso, que essa porta vai estar lá para download. Então, nós vamos vir aqui, olha, em inserir, carregar família. A minha eu salvei aqui na minha área de trabalho. Então, ela está aqui, CC, porta, armário, cozinha, e eu vou clicar em abrir. Essa porta, ela está na versão 2019, então ela vai ter que atualizar para a versão 2021, que é a que eu estou trabalhando. Então, eu já carreguei a minha porta, eu vou vir aqui no meu pavimento térreo, e aqui agora eu vou vir em criar, na aba criar e componente. Repare que a minha porta do armário da cozinha, ela está aqui. Então, você já pode inserir a sua porta. Isabela, que tamanho que é essa porta? Essa porta, gente, ela é paramétrica. O que o paramétrico quer dizer? Que você pode ajustar as medidas. Então, vamos ver aqui, olha, eu tenho 85, aqui eu vou colocar a minha diagonal, olha, eu tenho 85. Então, nesse caso, eu vou colocar duas portas. Então, serão duas portas de 425 cada uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa daqui e eu já vou copiar aqui para o final, ó. Dessa forma. Vamos trazer aqui. Se ela não vier, o que você pode fazer? Alinhar daqui para cá. Pronto. Então, aqui eu vou selecionar as duas portas que eu coloquei. Na paleta de propriedades, eu vou ajustar a largura. Então, aqui, olha, a largura 425. Aqui, pessoal, já é um bom momento para eu explicar uma coisinha um pouco diferente para vocês aqui em relação a parâmetros. No Revit, nós temos dois tipos de parâmetros. Nós temos um parâmetro de instância e um parâmetro de tipo. Parâmetro de instância é igual aqui, olha, quando ele fica aqui na paleta de propriedades e eu posso colocar um valor para cada porta aqui, por exemplo, ó, ponto 3, e o outro não modifica, porque o instância, cada peça tem um valor.
Se você estiver trabalhando com um parâmetro de tipo, ele vai ficar aqui dentro de editar tipo. Nesse caso, você precisa duplicar o seu tipo para alterar o parâmetro. Por quê? Porque se eu alterar um valor, ele muda para todos aqueles que forem iguais. Então, aqui nós estamos trabalhando com um parâmetro de instância. Aqui, então, eu vou copiar, vou trazer daqui para cá. Dessa forma aqui, então. Vamos ver aqui no 3D como é que ficou. Nós estamos dessa forma aqui, então. Nós precisamos ajustar agora a altura. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu corte 4. Vamos ver, não, é no meu corte 5. Aqui no corte 5, então, eu posso subir com essas portas. Então, eu vou subir aqui, trazer até aqui. E agora reparem que quando eu clico aqui na minha porta, eu tenho aquela setinha. A setinha aparece justamente por eu ter um parâmetro de instância. Então, olha, eu posso trazer até aqui em cima ou de acordo com o jeito que você estiver projetando o seu móvel. Aqui, então, vamos ver, olha, já ficou direitinho. Reparem que aqui, pessoal, eu deixei ela para fora do móvel. Caso você queira deixar para dentro, basta diminuir o 1.5 aqui e ela vai ficar faceando aqui a bancada. Como faria isso aqui, então? Eu vou selecionar essa daqui, olha, editar extrusão. Vou vir aqui no meu pavimento térreo, vou selecionar aqui e vou mover aqui 0.015. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha, seleciono mover 0.015. Só que isso nós temos que fazer aqui para os 3 casos, para essa daqui também. Então, sempre na planta para fazer essa edição, ok, pessoal? Então, aqui, 0.015, aqui, mover 0.015, dessa forma, e agora fica faltando o último, que é o daqui de cima. Seleciono editar extrusão, então aqui eu posso vir no meu pavimento térreo, seleciono, vou mover para dentro 0.015, aqui trago para cá também 0.015. Então, se eu concluir aqui, dessa forma, eu posso trazer essas duas para dentro. E por que eu fiz essa medida de 0.15? Porque é exatamente a espessura aqui da minha porta. Dessa forma, ela vai ficar aqui embutida. Então, aqui já está tudo certinho. Aqui eu não retraí esses aqui. Então, eu vou aqui editar extrusão, pavimento térreo, seleciono esse daqui, 0.015 e trago para cá. E vou fazer a mesma coisa aqui, olha, onde apareceu o 0.015, eu coloco 0 e finalizo. Então, aqui, dessa forma. Se vocês repararam, fazer família é testar. Então, você faz uma peça, testa, faz outra, testa. Então, aqui agora faltam apenas as portas daqui de baixo. Então, vou vir aqui no meu pavimento térreo, vamos ver quanto que nós temos aqui. Então, aqui nós temos 1.73. Aqui eu vou colocar 4 portas de 0,4325. Então, eu vou vir aqui em criar componente. A minha porta, ela já está aqui. Eu vou colocá-la aqui. Já vou ajustar esse valor. Então, aqui vai ser 0,4325. Lembrando que esse valor não vai impactar no tamanho dessa porta, porque é um parâmetro de instância. Vou trazer essa porta aqui para dentro, dessa forma. Agora, eu vou olhar aqui no meu corte, vou mover daqui para cá, e agora eu vou esticar aqui. Dessa forma. Agora sim, então, eu vou copiar daqui para cá.
Vou selecionar aqui, copiar novamente, vou habilitar múltiplo, aqui e aqui. Prontinho. Então, aqui no nosso 3D já está tudo certo, o nosso móvel. Aqui, se vocês repararem, nós temos, se vocês selecionarem editar tipo, nós temos aqui a porta com esse material MDP claro. Então, olha, eu vou selecionar aqui, vou copiar com Ctrl C esse material. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esconder uma porta dessa, vou selecionar essas 3 peças aqui. E aqui onde tem o material, aqui eu vou preencher com MDP claro, para ficar com o mesmo material. A mesma coisa eu vou fazer aqui do lado. Então, aqui, MDP claro, seleciono a peça e atribuo o material. Aqui, então, eu posso dar um HR, dessa forma, o nosso armário, ele já está pronto. Vou concluir o meu modelo, no momento em que eu concluo o modelo, eu posso salvar aqui, então, o projeto, e nós já temos o armário aqui da cozinha prontinho e bem legal. Aqui vai de cada um, como vai fazer a divisão lá dentro. Aqui é só para mostrar para vocês realmente como fazer uma modelagem no local. Pessoal, antes da gente começar a nossa família paramétrica, um recado. No final da aula eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse painel ripado. Se você quiser saber como que eu fiz a porta ripada, deixa aqui nos comentários. Eu só vou mostrar como que eu fiz essa porta ripada se o número de comentários for bem alto. Então, por favor, comente aqui se você quiser saber como que essa porta ripada foi feita. Bom, então aqui nós fizemos uma família modelada no local. Agora, nós vamos fazer uma família de nicho. E essa família de nicho, ela vai ser uma família externa que eu posso carregar para dentro dos meus projetos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, olha, em Arquivo, Novo. Em seguida, eu vou vir aqui em Família. Quando eu abro aqui em família, se o seu Revit foi instalado corretamente, as bibliotecas de template, aqui olha, RFT, template de família, é a extensão dele. Então aqui vão estar todos esses templates. Só que o seu Revit deve ter sido instalado da forma correta. Se você não tem esses templates, você tem que revisar a sua instalação. Aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos procurar pelo template de modelo genérico. Então, eu vou vir aqui em exibir, eu vou colocar lista. Então, aqui eu quero o modelo genérico métrico e vou abrir. Repare aqui agora que nós estamos em um ambiente limpo, nós estamos começando um projeto de família. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, teclas U de unicórnio, N de navio, e eu vou ajustar as unidades, porque lá já veio configurado no projeto de arquitetura e aqui eu preciso arrumar. Comprimento está em milímetros, eu gosto sempre de fazer as famílias em centímetros. Então, eu vou deixar aqui em centímetros, 2 casas decimais, e vou dar aqui um OK, e vou dar aqui um OK novamente. Como que funciona o ambiente de trabalho de uma família? Aqui nós temos as plantas de piso em nível de referência, que é a vista que a gente está. E nessa vista aqui, o que que nós temos? Nós temos 2 planos de referência, que vocês já trabalharam com a professora Roberta. Planos de referência são importantíssimos quando nós estamos fazendo uma família. Então, aqui nós temos os planos de referência. E aqui nós temos as elevações. São as 2 coisas que nós usamos muito aqui dentro do Revit, quando a gente está fazendo uma família. Então, vamos lá. A minha proposta para vocês é que a gente faça um nicho. Eu vou pedir para que vocês assistam primeiro o que eu fizer, para depois vocês repetirem o procedimento.
Porque se vocês forem fazendo junto comigo, pode ser que interrompa o seu raciocínio e você não entenda o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, olha, na parte frontal. Por quê? Porque eu quero fazer o meu nicho olhando de frente para ele. Então, aqui, olha, esse nível de referência com a tecla HH, com o atalho HH, eu vou esconder. Então, nós temos aqui esses dois planos de referência. O que eu vou fazer agora? Aqui, olha, em criar plano de referência, eu vou fazer mais 2 planos aqui e vou fazer mais um plano aqui. Por quê? Porque o meu nicho, ele vai ser aqui, olha. Eu vou fazer aqui com a minha ferramenta de print. Vou vir aqui, olha. O meu nicho, ele será feito aqui, dessa forma. Então, aqui que nós vamos trabalhar. Então, eu preciso desses 4 planos de referência. Agora que eu tenho os meus planos de referência, eu vou colocar cotas nele. Então, eu vou colocar uma cota daqui até aqui em cima e vou colocar uma cota daqui a aqui. Combinado? E por que eu vou colocar essas cotas? Porque são as cotas que vão comandar o meu parâmetro. Nós vamos chamar essas cotas de cotas paramétricas. Então, no momento em que você colocou a cota, se você clicar em cima dela, aqui em cima você vai ver que aparece legenda e em seguida nenhum. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar nesse botãozinho aqui do lado, onde está escrito criar parâmetro. Por quê? Porque nós vamos criar esse parâmetro, então, para controlar o quê? A altura do meu nicho. Lembrando que a gente está olhando de frente. Então, essa distância aqui será a altura do meu nicho. Então, eu vou vir aqui, olha, criar parâmetro. E vai abrir essa janelinha para mim aqui, então. Qual que vai ser o nome desse meu parâmetro? Vai ser altura. Aqui a disciplina é comum, tipo de parâmetro comprimento, tanto que já fica até travado. E aqui cotas, né? O grupo vai ser cotas mesmo. Aqui nós temos que escolher se ele vai ser um parâmetro de tipo ou um parâmetro de instância. Se vocês se lembram que eu já comentei isso com vocês, se for um parâmetro de tipo, você vai ter que vir aqui, editar tipo e duplicar a família para mudar o valor. Se for de instância, basta você digitar o novo valor aqui. Nesse caso, eu vou deixar instância. Então, aqui nós já temos um parâmetro de altura. Vamos ver se está funcionando? Então, eu seleciono aqui, seleciono novamente e clico. Aqui eu quero que ele tenha 50 centímetros de altura. Repare que aqui ele desceu. Então, se ele desceu, ele está funcionando. 80 ele subiu, então aqui está funcionando. É sempre importante, pessoal, que vocês testem como que isso aqui é feito, ok? Agora, nós vamos fazer esse outro parâmetro aqui, que vai ser a largura. Então, a mesma coisa, eu seleciono a cota, clico ali em cima, venho aqui em largura e aqui em instância, ok? Então, vamos ver se está funcionando. Seleciono, clico, aqui eu quero 80. Só que o que aconteceu? Repare que esse plano aqui, ele deslocou para o meio. E eu queria que esse aqui ficasse centralizado. Como que eu faço isso? Para fazer isso, eu tenho que vir aqui em cota, fazer uma cota contínua, clicando aqui, clicando no meio e clicando aqui novamente. Quando eu faço uma cota contínua, como essa, que eu tenho mais de uma cota, aparece o EQ, que ele ativa a igualdade das cotas. Então, se eu clicar aqui no EQ, esse lado sempre vai ser igual a esse. Então, se agora eu clico aqui e clico aqui para editar o valor e digito 80, cada um dos lados vai ter 40, olha só. Então, essa é uma ferramenta muito importante para que você faça suas famílias.
Então, aqui eu já sei que a altura está funcionando e eu já sei que largura também está funcionando. Agora, o que que a gente precisa? A gente precisa controlar a profundidade desse nosso nicho. A profundidade eu só consigo ver aqui em planta. Então, eu vou vir aqui, olha, criar plano de referência, vou criar esse plano aqui e agora eu vou colocar uma cota daqui para cá. Aqui, então, eu vou selecionar a cota, selecionar ali para criar um novo parâmetro. Aqui será profundidade, instância e ok. Pronto, vamos ver se está funcionando. 80, 50, 80. Pronto, está funcionando perfeitamente. Então, eu já tenho os meus principais parâmetros funcionando aqui. O que que eu vou fazer agora? Aqui, eu vou fazer, então, o meu nicho. O que que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui em criar extrusão. Repare que eu estou aqui na vista frontal, ele já habilitou aqui para mim, para que eu crie a minha extrusão. Então, eu vou vir aqui na minha ferramenta de retângulo e vou criar um retângulo sem me preocupar com as medidas. Por quê? Porque agora eu vou vir aqui com a ferramenta alinhar e vou selecionar esse plano de referência da altura e vou selecionar a linha do croquis. Reparem que apareceu o cadeado, eu travo o cadeado. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha, na lateral esquerda. Seleciono o plano de referência, alinha e travo. O plano de referência, alinha e travo. Aqui, o plano de referência, alinha e travo. Se eu finalizar essa extrusão agora, o que que vai acontecer? Ela vai ficar sólida desse jeito. Repare que ela é um sólido. Eu quero que o meu nicho seja só o contorno. Então, o que que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que vir aqui, editar a minha extrusão e eu tenho que fazer um novo retângulo aqui dentro, ok? Uma vez que eu fiz esse novo retângulo aqui dentro, agora eu quero controlar a espessura. Como que eu vou controlar essa espessura? Da seguinte forma, vou vir aqui na cota, eu vou clicar no plano de referência e vou clicar aqui na linha. Feito isso, eu vou colocar essa cota. Agora, eu clico aqui, clico na linha e coloco novamente a cota. Clico no plano de referência, clico na linha e insiro a cota. Plano de referência, linha e insiro a cota. Por que que eu estou inserindo essas cotas? Porque agora eu vou selecionar essas 4 cotas, vou criar um parâmetro e vou chamar de espessura. Então, aqui também vou deixar em instância. Aqui, repare que todos eles agora já têm o mesmo valor. Se eu vier aqui, olha, nesses 4 cubinhos azuis em tipos de família, eu tenho os meus parâmetros e eu consigo controlar essa espessura aqui. Então, aqui, olha, eu vou colocar uma espessura de 3, então todas as faces, todas as laterais sofreram essa alteração. Aqui, então, agora eu vou finalizar e vou olhar aqui no meu 3D. Olha que bacana que aqui no meu 3D já está meu nicho. Então, já está dessa forma. Eu vou vir aqui e vou deixar esse meu nicho com medidas que acontecem mesmo na vida real. Então, vou deixar a altura de 30, largura de 30, profundidade de 20 e espessura de 1,5. Vou aplicar, ok. Então, aqui nós temos um nicho. Lembrando que aqui eu estou sempre fazendo medidas quadradas, mas não precisa, ok? Aqui, olha, a largura, por exemplo, poderia ser 50. Aqui eu tenho um nicho mais retangular. O que que está faltando aqui, então? Agora está faltando o fundo desse meu nicho. Então, a gente precisa fazer isso. Como que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui
no meu nível de referência e repare que a profundidade não está amarrada. Por quê? Porque como eu fiz olhando de frente para ele, eu coloquei o cadeado nas linhas rosas. Então agora eu preciso colocar os cadeados também aqui na profundidade. O que eu vou fazer antes disso? Eu vou vir aqui, olha, e vou colocar um plano de referência aqui. Para que esse plano de referência ele vai servir? Porque daqui a aqui eu vou falar que isso daqui é a espessura. Então aqui, olha, eu tenho a profundidade que se eu vier aqui e alterar para 30, ela muda, mas a espessura vai continuar 1,5. E o porquê? Porque aqui eu vou controlar a espessura do fundo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa extrusão que tá aqui, vou arrastar até esse plano de referência aqui de baixo. Deixa eu colocar aqui, olha, a espessura, vou arrastar até aqui e travar o cadeado. Agora, eu trago essa até aqui, nesse outro plano de referência aqui do meio, aqui, e coloco o cadeado. Então, aqui tudo funcionando certinho. Agora, a gente precisa fazer os fundos. Os fundos a gente pode fazer aqui pelo nível de referência, olha. Então, eu posso vir aqui em extrusão, vou fazer um retângulo bem grande. Agora, eu vou clicar aqui em alinhar esse com esse travo, esse com esse travo, esse com esse e travo, esse com esse e travo. Vai ficar dessa forma. Vou finalizar. Agora, se eu olhar aqui na parte frontal, eu tenho que ajustar as alturas. Então, eu posso vir aqui, ó, ferramenta alinhar, o plano de referência de baixo e esse e travo, esse plano, esse e travo. Vamos ver aqui no 3D, então, como é que ficou o nosso nicho, olha. Aqui, então, está o nosso nicho certinho. Aqui, então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um parâmetro de material para que eu possa inserir o material lá dentro do meu projeto. Então, eu vou selecionar aqui essa extrusão que eu fiz. Segurando o Ctrl no meu teclado, eu vou selecionar também a peça lá do fundo. Então, aqui eu tenho as minhas duas peças selecionadas. Então, agora, para criar o parâmetro de material, nós vamos clicar nesse quadradinho que fica aqui na frente de material, por categoria, tem o quadradinho. Clicou no quadradinho, reparem que não temos nenhum parâmetro criado. Então, nós vamos ter que vir aqui em novo parâmetro, selecionar. E aqui essa janelinha vocês já conhecem. Então, aqui nós vamos colocar, eu vou colocar nicho, né, que é o material. Vou deixar em instância, ok, aqui ok também. Então, pronto, nós já temos o parâmetro de material do nicho. Agora, eu vou vir aqui no meu nível de referência e eu preciso dizer para ele como que eu quero que essa família seja inserida. Se ela vai ser inserida sempre pelo meio, se ela vai ser inserida pela base, como que vai ser? Então, olha, eu vou selecionar esse plano de referência aqui da lateral e esse plano de referência aqui do fundo. E vou clicar aqui em define a origem. Isso vai dizer o quê? Que sempre que eu trouxer a família para dentro do Revit, o meu mouse para eu inserir vai ficar nessa ponta. Se você quiser inserir pelo meio, basta selecionar esse e esse outro e colocar aqui em define a origem, ok? Então, aqui já está tudo certinho a nossa família. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como família. Vou vir aqui na minha área de trabalho, vou colocar o nicho. Vou salvar essa família de nicho. Pronto, então aqui já está tudo certinho e eu vou aproveitar que eu já estou aqui com ela aberta e carregar no meu projeto. Repare aqui então que nós já temos o nicho.
Eu vou colocar aqui, olha, eu vou tirar, por quê? Porque eu vou subir um pouco com essa minha caixa de recorte, porque eu não estou vendo aqui, olha, aqui embaixo. Então, eu vou descer, porque eu não quero ver aquela laje. Descer mais um pouquinho, pronto, dessa forma. Então, agora, eu vou vir aqui no meu pavimento térreo. Eu vou vir aqui em CM, porque aqui, olha, o meu nicho. Aqui, com a barra de espaço, eu vou rotacionar e aqui eu vou colocar um nicho aqui e vou colocar outro nicho aqui, dessa forma. Reparem que eu não estou vendo o nicho, então eu vou abrir o meu corte e aqui, olha, ele está aqui no chão, por isso que eu não estou vendo o meu nicho. Então, aqui com os meus nichos selecionados, eu vou mudar aqui a elevação, vou colocar em 1.8. Aqui está então o meu nicho e agora nós vamos ver o tamanho que a gente quer que ele seja. Então, esse daqui eu vou colocar alinhado aqui, olha. Eu vou encostar aqui dessa forma. E vamos ver quanto de espaço que nós temos daqui até aqui, olha. Nós temos 716, então eu vou vir aqui, largura 716. Desse jeito aqui então, olha. Pronto. E aqui agora o outro, eu vou fazer alinhado aqui. Daqui pra cá, 716 também, então eu já posso colocar aqui, olha, largura 716, desse jeito. Agora eu vou selecionar aqui, vou mover para cá, vamos ver como que vai ficar. E eu vou deixar ele um pouquinho mais alto, ok? Aqui a altura dele está com ponto 3. Aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos deixar ele um pouquinho mais baixo e colocar 2 fileiras. E daí, aqui também fica a critério de vocês. O que eu vou ver aqui no meu é quanto que eu tenho sobrando aqui, olha. Daqui até aqui eu tenho 20. Então, eu vou diminuir aqui a profundidade deles para 20, então a profundidade está como 30, vou diminuir para 20, por quê? Porque dessa forma eu posso vir aqui, daqui a aqui eu tenho 131,6, então esse daqui, olha, ele vai ter a largura igual a 1.316 dividido por 2. Então, aqui eu vou ter 658, trago ele para cá, e aqui eu vou copiar daqui para cá. Vamos ver aqui, eu desalinhei, então eu vou trazer aqui para cima, dessa forma aqui então. Vamos ver aqui, ficou desse jeito. Aqui ficou certinho na janela, e aqui terminando na bancada. Daí aqui fica a critério de vocês, como vocês querem fazer esse nicho. Se quiser colocar outra fileira de nicho, aqui também, ó, pode alinhar o topo desse nicho aqui ao topo da janela. Então, aqui, vamos ver, vou vir aqui no corte e vou alinhar agora todos, que daí a gente deixa alinhadinho ao topo da janela e fica certinho. Se quiser aumentar a altura, aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, editar no local, por quê? Porque eu quero pegar o nome do material. MDP claro, ok, concluo o modelo. Vou selecionar os meus 3 nichos. Aqui, a largura não está aparecendo, por quê? Porque as larguras são diferentes. Aqui eu mudei o meu material. Aqui, então, nós temos um nicho paramétrico feito por vocês. Se eu mudar aqui no realista, olha que belezinha que ficou aqui. Ficou bem legal, né?
Aqui também, se você quiser que o nicho chegue até aqui, ou se você quiser que esse nicho chegue até essa linha aqui, a interna, na verdade ele está chegando até a interna. Aí fica a seu critério como é que você vai distribuir, e daí você pode usar da sua criatividade para fazer esse nicho. Então aqui nós fizemos uma família paramétrica. Diferentemente dessa daqui de baixo, que ela foi modelada no local, essa daqui é uma família externa que a gente consegue mudar aqui, então, as nossas medidas sem precisar ficar mexendo no projeto. Aqui, pessoal, eu tinha comentado com vocês que eu ia mostrar como que eu fiz o painel ripado, só que eu só vou mostrar como que eu fiz o painel ripado. A porta eu não vou mostrar. Se você quiser saber como que eu fiz essa porta, deixa aqui nos comentários. Eu só vou gravar a aula mostrando como que eu fiz a porta se a gente tiver muitos comentários. Então aqui, olha, se você selecionar esse painel ripado, você vai ver que ele foi modelado no local. Vou clicar aqui em editar no local para ver o que acontece. Aqui ele vai demorar um pouquinho, é normal que isso aconteça. Aqui, repare que nós temos um grupo. E aqui, olha, se eu venho com o Tab e seleciono apenas uma peça, você vai ver que ela é uma extrusão. Então, eu vou pegar essa aqui do cantinho, eu vou desagrupar, e aqui nós conseguimos ver que ela é uma extrusão. Então, olha, eu vim aqui de frente e fiz a extrusão. Depois que a extrusão estava pronta, aqui, ó. Tanto é que aqui você não consegue ver a profundidade. Por quê? Porque eu fiz um corte olhando para ela e fiz o desenho. Depois que essa extrusão estava pronta, aí sim, eu vou vir aqui no térreo, eu apliquei o final da extrusão, olha, aqui ele tem 15 milímetros, então aqui certinho. E depois eu usei aqui a ferramenta de matriz. Por isso que ele criou um grupo, porque eu usei a ferramenta de matriz para colocar todas essas peças no lugar. Então, elas chegam até aqui, elas param e aqui elas continuam. Voltando aqui para essa peça que a gente pode selecionar, porque eu desagrupei, ela tem um material madeira e aqui é a mesma coisa que eu fiz com vocês aqui no gabinete. Eu ajustei a altura e tudo mais. Então, reparem que é bem simples. Aqui eu só repliquei. E o fundo desse painel ripado, eu vou concluir aqui o modelo. Reparem que o fundo dele também é de madeira. Então, se eu seleciono aqui e escondo com HH, aqui também é de madeira. Só que o que eu fiz? Nessa parede aqui, eu coloquei a camada externa da parede como sendo de madeira. Por isso que eu tenho esse fundo para as ripas, porque na verdade é como se essa madeira tivesse aplicada diretamente na parede, perdão, e então as ripas por cima. Mas ela é uma modelagem no local muito simples. Então, lembrando, se vocês quiserem aprender como fazer essa porta ripada aqui, deixe nos comentários. E também deixe nos comentários se você gostou dessa aula de família. E não se esqueça de verificar na nossa plataforma EAD o curso só de famílias paramétricas. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve e bons estudos!